Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Queria destacar o apoio exclusivo da MDTV, que estão tornando possíveis as gravações e edições deste podcast. Bia, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Como é que você está hoje? Jóia. Tô animado, hein? Tô animado. Parece que você tem um recado dos parceiros aí? Sim, hoje nós temos aqui alguns parceiros, né, que nós gostaríamos de destacar. E eu vou começar com a Oficina do Celular. A Oficina do Celular é uma assistência técnica especializada para o conserto do seu celular e toda a manutenção necessária. Além disso, a Oficina do Celular trabalha com os melhores acessórios do mercado e também eles trabalham com venda de iPhones lacrados e seminovos com o melhor valor de mercado e com parcelamento em até 18 vezes. A Oficina do Celular fica na rua Apolinário, número 144, no centro de Mogi Guaçu. E o telefone é 19, telefone WhatsApp, 19 3569 7914. Vou repetir. 19 3569 7914. A Oficina do Celular e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E também temos outra parceria de sucesso, que é a Autoescola Estrela, tá? Conquiste a sua habilitação. Pode ser que às vezes a habilitação é meio difícil de tirar, mas só que na Autoescola Estrela é possível e vai ser bem fácil. E eu recomendo e aconselho vocês irem lá buscar a sua habilitação na Autoescola Estrela, tá? Ela fica na Avenida 9 de Abril, 543, Centro, Mogi Guaçu. E você pode chamar eles também pelo WhatsApp, que é 19 9878 34645. Vou repetir. 19 9, né? Eu até falei errado, né? Mas tudo bem, vai. Vou repetir de novo, ó. É 19 9 8783 4645. Repetindo. 19 9 8783 4645. Autoescola Estrela e Mogi Guaçu do Futuro, uma parceria de sucesso. Legal. Dado o recado, Bia? Dado o recado. Legal. Queria destacar também aqui para o pessoal que acompanha a página Mogi Guaçu do Futuro, sempre comente, né, nas postagens, a gente sempre levanta as situações da cidade e ali é um ambiente para todo mundo, né, para falar sobre a grande Mogi Guaçu. E para falar sobre a grande Mogi Guaçu, a gente trouxe uma pessoa legal, que conhece muito sobre isso também, a grande Mogi Guaçu. Sim. Né? A gente está falando de quem? Modesto Júnior. Fala, Modesto, tudo bem, meu amigo? Boa tarde, senhores. Boa tarde, telespectadores. Tudo bem, graças a Deus. Joia, que bom. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, né, sua disponibilidade de vir até aqui falar com a gente, Modesto. E sabe o que eu estava pensando? A gente já falou aqui com algumas pessoas que conhecem muito Mogi Guaçu, a cidade, né, a história. Você conhece bastante Mogi Guaçu também, né, Modesto? O que você fala sobre isso? Não tanto quanto eu gostaria, mas eu estou aprendendo, estou conhecendo. Nossa, vai aprendendo. O seu conhecimento, né, da cidade, quanto a isso, envolve mais o quê? Porque você trabalha com consultoria, você estava falando para a gente, né? E isso, a parte de consultor, né, fez você conhecer muito Mogi Guaçu? Como é que é? Não, pelo contrário, eu acho que foi mais na área política. O profissionalismo em Mogi Guaçu envolve muito pouco. O meu desempenho como profissional é mais na capital, em São Paulo. Ah, entendi. Aí, mas a parte política é o que... Acabou me fazendo... A projeção, né, cidade, do Modesto. Nossa, que legal. A gente trouxe também algumas pessoas aqui, né, falar sobre política, algumas coisas assim, mas o que a gente gosta, lógico, envolvendo muito sobre isso, porque acho que não tem como escapar da política, né, Bia? Até porque muita gente fala sobre política hoje em dia, estamos num ano eleitoral, mas o que a gente gosta de falar sobre a nossa amada Mogi Guaçu também, né, coisas que a gente fala bastante sobre isso. Né? E eu queria fazer uma perguntinha para você, Modesto, para o pessoal conhecer, né? A gente nem precisa prolongar, porque a gente quer falar da cidade assim como você ama Mogi Guaçu também. Fala um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou um mineirinho, Mineirinho? nascido numa cidadezinha do interior,
chamada Piuí. Saí muito cedo de casa, rodei bastante pelo Brasil, parei por São Paulo. E em São Paulo, depois de algumas décadas por lá, conheci uma pessoa e acabamos tendo um relacionamento que me trouxe para a cidade. Com o fim do relacionamento, eu acabei ficando com boas amizades enraizadas. E o gosto, o bom do Guaçuando, né, o tratamento, o carinho, a dedicação, então isso é bom, isso faz bem e isso aqui me mantém. Até hoje. A gente estava falando nos bastidores, então acredito que você percebe, a Bia também percebe isso, que eu já conversei com ela sobre isso. Mogi Guaçu é uma cidade muito acolhedora, perto de muitas, dá saudade quando a gente sai, né? Não sei se você já Sim, sentiu isso. Dá vontade de voltar, sempre dá. Eu percebo mesmo. O que você acha, Bia? Eu gosto muito de Mogi Guaçu, né? Eu sou até meio Suspeito para falar. Porque faz muito tempo que eu moro aqui, praticamente eu vivi aqui, né? Mogi Guaçu. Acho que o Modesto teve essas experiências, se quiser falar. Mas, por exemplo, eu já tive um tempo fora da cidade, viagem mesmo, e que eu ando pela cidade, pode ser até aquela cidade que fala assim, nossa, que cidade chique, mas eu lembro de Mogi Guaçu. Eu entro nos mercados em outras cidades, como eu já fiz isso, mas eu gosto dos mercados de Mogi Guaçu. Em algumas praças, eu andava pelo centro, mas eu tenho saudade do centro de Mogi Guaçu. Eu não sei porquê, Mogi Guaçu é meio apaixonante, hein? É uma cidade acolhedora de verdade. Realmente é muito acolhedora, é uma cidade bonita, um povo hospitaleiro, um povo amigo. Então, você se sente bem. Eu, como um estrangeiro, vocês também são, né? A gente se sente bem. Eu estou aqui há 12 anos e não tenho vontade de sair, não. Pelo menos por enquanto, é aqui que eu me sinto bem. É o mineirinho que veio para ficar. Até o queijo de Mogi Guaçu é bom. Sério? Olha, pior que é verdade. Eu estava lembrando aqui de umas pessoas que fazem queijo aqui na cidade também, que é bem... E você se interessou pela política com o intuito de ajudar Mogi Guaçu? O que fez você assim, ter interesse por esse lado? A política é uma coisa interessante, ela é inebriante. E é muito interessante a população em si. De Mogi Guaçu, o que eu percebi desde a minha chegada é que muita gente se discute política em épocas de eleição, mas se perde muito na essência da política. O que a política faz, o que ela realiza, o que ela constrói. Então eu cheguei aqui conhecendo e convivendo com uma política onde grupos políticos em épocas de eleição se degladiam. Depois disso, é a população quem sofre as consequências. Então, o meu intuito voltado à política é tentar trazer essas melhorias que, em tese, teria que estar sendo proporcionadas pela política. Não aquela perpetuação de poder, e isso não em termos só de política, em instituições da própria cidade. Então, essa é a minha visão. Eu acho que a população tem que saber como funciona, por que funciona, para que funciona e qual o benefício que isso tem que proporcionar para a comunidade. Não é só votar por votar. E na sua visão hoje, você acha que as pessoas elas estão mais interessadas em política? Sim. Elas estão muito... O guaçuano, como todo brasileiro, ele está aprendendo a se interessar pelas consequências da política. O quanto vale o meu voto e por que eu voto. Eu acho que isso é o mais importante, essa conscientização que precisa de ser feita. Não é eu vou votar porque eu ganhei um saco de cimento, eu vou votar porque o fulano é bonito, vou votar porque ele me prometeu um emprego, eu vou votar porque ele conseguiu agendar uma consulta médica para mim, porque ele conseguiu uma cirurgia para minha mãe. Não, isso é obrigação de quem está, de quem optou pela política. Essa é a função dele. Então a pessoa não tem que ter essa obrigação para com o político. Não, pelo contrário. Às vezes a gente vê como é que fala? Enaltece, né? Às vezes coisas Sim. básicas que é o trabalho, Sim. né? Que é a função, é o dever de ofício.
Eu acho que está tão escasso o político que realmente se preocupa de verdade, que eu não sei, a minha visão, eu falei, a gente fala como cidadão, né? Então a gente está como se fosse lá na rua, olhando as coisas, andando pela cidade, ver os buracos das ruas, sou essa pessoa aí. E parece que às vezes, Modesto, assim, o sentimento que traz é que às vezes as pessoas estão menos engajadas em querer ajudar, que quando um aparece fazendo alguma coisa que é parte da obrigação, por não ter tantas pessoas fazendo, a pessoa acaba pensando, nossa, isso aí é tipo... Tá de parabéns. Precisamos, poxa, e a gente esquece que o político ele tem que ser levado ao escrutínio da sociedade, ele precisa passar por isso. A gente não pode... Parece que você está agradecendo o caixa eletrônico por ter dado o seu próprio dinheiro que você foi retirar, pô, por que é obrigação? O que você acha sobre isso? É isso que a gente assiste hoje em dia. O brasileiro, ele vive com aquela sede de momento. São aqueles movimentos que oportunos, né? A Bia, talvez não sei, mas você deve ter pintado a sua cara de verde e amarelo e ido para a rua lutar por Collor, né? Vamos acabar com os marajás. Você Não, teve essa experiência? Não, eu passei, lembro dessa época, mas não fiz isso. Mas eu passei, lembro dessa época. Tive amigos que fizeram. Sim, são movimentos e depois acabou sendo caçado. Foi um presidente caçado. Então, Você foi? Sim. Você foi? Sim. Eu era garoto, adolescente, mas a gente estava presente. Então, sempre existem essas ondas de momento, né? Porque fulano vai mudar, Beltrano vai mudar. E quase que fica na mesmice, né? A gente está trocando só personagens que estão ali naquele momento realizando alguma coisa. E o básico mesmo, o povo continua sofrendo. Temos problemas na saúde, temos dificuldade na educação, a falta de emprego gera o aumento da violência. Então é um efeito cumulativo, estilo dominó. Uma coisa está levando a outra e a gente não consegue encontrar soluções para isso. Por outro lado, nós temos políticos que votam em mim, eu vou resolver. Eu não consegui resolver. Vota de novo que se eu ficar mais tanto tempo eu consigo. E eles vão se perpetuando no poder e não realizando aquilo que seria, no mínimo, básico. Sou contra a reeleição, sou a favor de mandato único e não digo que não ser remunerado, mas eu acho que alguém para se colocar na condição de um político, eu vou defender o povo porque... durante a minha vida eu tive uma experiência de que essa bandeira precisa desse tipo de cuidado. Então me dá o seu voto de confiança, me deixa 4 anos ali, que em 4 anos eu vou tentar resolver. Mas se eu não resolver, eu vou deixar ali plantado projetos de lei ou estruturas, organogramas, para que isso possa, para o próximo que vier, colocar em prática e realizar. Agora não nós temos políticos aí que transformaram um ato que deveria ser defesa do eleitor na perpetuação dele num cargo público como se fosse uma profissão. E nós não temos aí um CBO, né, um Código Brasileiro de Ocupações para deputado, senador, vereador, prefeito, governador, presidente. Então, acho que se cada um se conscientizar que ele tem que ir lá e durante 4 anos ele tem que realizar tudo aquilo que ele se propõe a fazer pela sociedade, e depois disso valeu a oportunidade de outra pessoa estar lá e colocar a sua ideia em prática, a gente vai começar a melhorar. Concordo. Você tem esperança que vai melhorar? Eu espero que se nós hoje tivermos essa consciência, os nossos netos provavelmente educarão os netos deles para que isso comece a se tornar uma realidade. Então a gente está falando de uma coisa com elasticidade de tempo grande, a longo prazo. Uns 80 anos, talvez. Pode ser, não, porque talvez não veremos essa mudança, mas... Com certeza não veremos. Sabe mas se não começar um dia, não vai acontecer nunca. Tem que ter um início, né, um pontapé inicial. Eu acho que é por aí mesmo, viu? A educação de Nossos avós pensavam isso na época do movimento getulista, né? Getúlio Vargas. Depois a geração dos meus pais viu isso com o Collor, né? E a geração de hoje está vendo com o bolsonarismo. E terão muitas outras virão.
Sabe uma coisa que você falou, hein, Modesto, me veio na cabeça na hora, né? Sobre a reeleição. Eu tenho um comentário para fazer sobre isso e até ver o que você acha. Eu acho que toda vez, como cidadão de novo, toda vez que a pessoa, que o político, ele entra para um cargo, sei lá, executivo, então não estou falando de ninguém aqui, mas às vezes eles entram e quando estão terminando é sempre a mesma coisa. Olha, é que eu preciso de mais tempo, você acha que só 4 anos? Poxa, mas você não tinha competência quando você se candidatou a primeira vez para saber que você precisa desse tempo? Sabe por quê? Eu acho que é incompetência mesmo. Incompetência ou sede de poder. Sede de poder, acho que sede de poder. O que você acha? Você acha, porque eu escuto, assim, agora estou falando como cidadã, né? Algumas mulheres, elas acham que tem que aumentar o número de mulheres para que as coisas possam acontecer. Mas, às vezes, assim, o que eu penso, será que não é... Tem que aumentar o número de pessoas competentes, independente do sexo, entendeu? Porque, assim, às vezes dá a impressão, quando eu vejo pessoas, mulheres na política, falando, precisamos de mais mulheres na política, etc. Tudo bem, ótimo, mas precisa de pessoas competentes, independente se é homem ou se é mulher. O que você acha a respeito disso? Eu acho que competência, qualquer um tem competência. Às vezes ela pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior. Como dizia o finado Enéas, né? A mesma competência que tem uma faxineira e tem um astrofísico, ela é idêntica. A faxineira teve menos estudo, adquiriu menos conhecimento. Me coloco nessa condição. Eu não tenho o 1º grau completo em termos de instrução. Eu estudei até o 1º grau e exerço hoje uma função de consultor tributário para escritórios de advocacia. Eu entendo e concordo com você. Eu acho que, principalmente nos dias de hoje, eu acho que assim, não é só o certificado de diploma que vai transformar você numa pessoa competente, né? Eu acho que tem um monte de outros fatores que faz uma pessoa competente. Ela tem que ter atitude, ela tem que ter saber se comunicar bem, saber negociar, né? Então, assim, às vezes uma pessoa que faz faculdade, ela não tem esses atributos, ela precisa desenvolver. E às vezes uma pessoa que não tem faculdade, ela já está há muito tempo no mercado, já está há muito tempo trabalhando, e ela tem essa desenvoltura. E às vezes ela se dá muito melhor do que uma pessoa que tem um certificado ali. Eu concordo plenamente. Mas assim, quando eu falo de pessoas competentes, é pessoas assim, bem intencionadas. Sim. Eu não acho que todas as mulheres que estão na política são bem intencionadas hoje em dia. Eu acho que, de uma forma geral, no currículo de um político, o primeiro item, o básico, tem que ser o caráter. Tem que ser o caráter. Depois disso, ter a iniciativa, o propósito de realizar, o propósito de fazer. E, por último, ele saber ouvir. Ele saber, principalmente saber ouvir, é o terceiro, mas saber ouvir é muito importante. Por quê? Porque o político ele tem que ter o discernimento de que se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, ele também não vai agradar. E vai acontecer de alguém criticá-lo no exercício daquela função. Então ele não pode querer subjugar aquela pessoa que está achando que ele está errando aqui ou ali, e querer, de alguma forma, amordaçar essa voz que está ali no meio da multidão, clamando uma mudança, uma diferença, uma realização. É o que eu penso. Então, caráter, para que ele saiba que ele está ali gerindo o dinheiro público. Tá? Então, ele precisa do quê? Ele precisa de saber que aquele dinheiro ali não é dele, aquele dinheiro é de todos. Então, se o dinheiro dele, ele gera com cautela, com cuidado, aquele ali ele também não pode deixar. Não é um cheque em branco que ele tem. Ele precisa de prestar contas daquilo ali, quanto está entrando, quanto está saindo, por que está saindo, é necessário sair. Essa é a prioridade, o que é mais importante hoje. E evitar de tentar degladiar com quem acha que ele está agindo de forma errada. Ele precisa de estar bem assessorado. Não basta só ele querer fazer, ele tem que ter uma equipe. Vereador tem assessor, prefeito tem secretários, governador e assim mesmo, sucessivamente, presidente e ministros.
Então não adianta eu querer ter um secretário de uma determinada pasta se ele não entende. De que adianta, um exemplo metafórico, de que adianta eu colocar um ambientalista numa secretaria de saúde ou de educação? Ele não é a área dele, ele não está atuando naquilo, então ele não conhece o sistema, ele não sabe colocar em prática. Então, às vezes, uma coisa que ele poderia ser prioridade, ter uma creche, não é. Agora, se ele pensar como um governante todo, não vai faltar creche na cidade. Por quê? Porque eu vou começar a organizar essa creche no momento que a mãe do feto está iniciando o pré-natal dela. Ela vai no posto de saúde que eu administro. Ela vai preencher uma ficha, um cadastro. Esse posto de saúde vai informar a minha Secretaria de Assistência Social que tem uma mulher grávida ali no Santa Terezinha. A assistência social vai passar para a Secretaria de Educação de que daqui 3 anos ela vai precisar de uma vaga ali naquele bairro. Com isso você não vai ter creche com 20 alunos, sendo que cabe 40, e não vai ter 50 na fila de espera numa creche onde só cabe 40. É uma questão de organização. E se a estrutura for bem montada, não importa quem estiver no comando, ela vai funcionar. Isso foi um exemplo metafórico. De que adianta eu pagar contas de energias tão caras se eu tenho tanto teto de escola que poderia estar com painéis de energia solar gerando energia? A energia gerada abastece a escola e o excedente fica para aquela empresa que instalou os painéis. Estou reduzindo o custo. De que adianta eu coletar o lixo, levar para um aterro, transbordar o excesso, se eu poderia ter uma parceria com uma usina de reciclagem, que reciclaria tudo, queimaria energia e eu não teria essa despesa. Mas, por exemplo, para fazer todas essas mudanças precisa de recursos, precisa de verba. E Boa vontade. Então, assim, entra naquela qualidade, né? Mas assim, o que a gente faz? Caráter, né? Por exemplo, a gente precisa de verba, daí precisa do governo federal, e o governo federal corta a verba. Como é que faz? Eu não vejo o governo federal cortando verbas. Eu vejo você gerindo mal a verba que ele te dá. Né? É diferente. Quando chega até quem tem que gerir, dali que seria... Eu A distribuição, você está querendo dizer que pode, até acontece, mas quem vai gerir? Todo município vive de um orçamento público. Então, nesse ano de 2023, como seria em tese, né? Em tese seria, cada secretaria, no ano de 2023, ela vê o que ela está precisando, o que está faltando, que escola tem que reformar, o que posto de saúde, cada secretaria cuida da sua área. Quando chega lá para julho, agosto, olha, eu tenho uma estimativa que o ano que vem eu vou precisar que seja destinado para o meu ministério, para a minha secretaria, tanto porque eu tenho isso para fazer. Junta-se tudo aquilo ali no Ministério das Finanças, né? No Tesouro, no caso da União, e se cria o orçamento para o ano seguinte. O ano seguinte nós precisamos de tanto para suprir a demanda que a gente vai ter. Ok, vamos gastar tanto? Vamos. Então a gente precisa de arrecadar tanto. Se eu vou gastar 1.000, eu vou ter que arrecadar 1.000. Senão, eu vou ficar descoberto no banco, meu cheque especial vai ser usado e eu vou ter que pagar juros daquilo. Assim nasce a dívida pública, que é enorme, tanto municipal, estadual quanto federal. E aí cria-se as cotas de onde vai vir. Vai vir tanto do Fundeb, tanto da educação, tanto da saúde, tanto disso. Fechou a conta? Fechou. Não fechou? O que falta? Ah, vai faltar? Então a gente vai reduzir custo aqui, ou a gente vai dar um jeito de aumentar a arrecadação aqui. Não tem mistério. A matemática não tem mistério. A gestão pública, sim. Mas na prática, daí, por exemplo, principalmente quando tem que aumentar a arrecadação, né? Porque o brasileiro, vamos ser sinceros, já está com a corda no pescoço de tanta coisa, tanto imposto, tanta coisa que tem que pagar, e as coisas só vai crescendo, crescendo, crescendo. Como é que a gente faz? O Brasil hoje, o governo federal,
acredita-se que tenha 250 mil cargos comissionados hoje no país. São pessoas que fazem pouco pelo muito que recebem. Alguns não têm a qualificação adequada para ocupar aquela função que ele tem. Isso serve para nível federal, serve para nível estadual, serve para nível municipal. Existem uso da criatividade. Vamos criar parcerias públicas, vamos terceirizar algum trabalho, vamos vender algo que a gente administra e que é inútil, aqui só dá prejuízo, não dá retorno. Um exemplo nosso. Qual a utilidade em termos uma Proguaçu e uma Secretaria de Habitação ao mesmo tempo? Por que não se criou uma Secretaria de Habitação incorporando-se a Proguaçu? Acredito que isso virá a acontecer. Mas se tivesse se pensado antes de fazer, e já fizesse agregando, a gente teria uma economia de alguns milhões. Dinheiro poderia ser usado em outra área. Não é uma crítica, é um ponto de vista pessoal. E você acha que planejamento, quando chega nos municípios, quando acontece alguma coisa, uma má distribuição, isso é um erro de planejamento? Eu acho que é mais um interesse pessoal. Tá? Porque o planejamento, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Só que trocam-se de governos. Um é sempre oposição ao outro. Normalmente acontece isso porque a revolta popular faz com que vote no candidato da oposição porque aquele da situação não fez aquilo que se esperava. Aí o que entra fala, não, eu não vou terminar isso que esse começou, porque eu vou fazer esse que vou ficar lembrado por isso. Não se preocupe em concluir aquilo que já foi começado. Então nós temos muita coisa boa parada que não anda porque o outro começou e não terminou. Temos muita coisa boa parada porque foi feita uma licitação e a empresa vencedora, visando ganhar aquele dinheiro realizando aquela obra, ofereceu um preço muito baixo, na expectativa que depois, anualmente, iria pedir um reajuste, a prefeitura iria dando até ela chegar no valor que ela queria. E às vezes a prefeitura não faz isso. Aí a obra fica parada, o mato cresce, aquela estrutura precisa de ser refeita e acaba custando muito mais caro. Mas como não é o dinheiro que sai do meu bolso, ele está saindo do cofre, então deixa. Aí é onde entra caráter. Deu para ver que esse aí é o principal atributo que deve ter uma pessoa para poder ficar com coisas tão delicadas, né? Porque a pessoa que, quando a gente passa na frente do UPA do Santa Marta e vê tanta gente ali na frente e um monte de coisa, pode ser alguma coisa ali que falhou, talvez no planejamento ou talvez em algum atributo pessoal, mas é muito sentido pela população quando alguma pessoa falha, um líder político. E esse é um caso sério, porque a população, nós estamos envelhecendo. O Brasil está deixando de ser um país de miseráveis para ser um país de miseráveis idosos. Então a saúde hoje ela é drástica, daqui 20 anos vai ser bem pior. Nós temos um sistema SUS que não consegue atender a demanda. Aí ele vive de convênios, de parcerias, porque o SUS mesmo, que seriam os hospitais federais, nós não temos. O mais próximo que nós estamos é Campinas, talvez, Ribeirão Preto ou o próprio São Paulo. Mas a nossa região, ela sobrevive à míngua. E muita gente não está tendo mais condições de pagar o plano privado, né, de saúde. E está tudo migrando para o SUS, mas chega no SUS... Sem dizer aqueles que têm plano privado e acabam sendo atendidos também pelo SUS, porque tem que pagar uma diferença caso queira fazer uso do plano. Também não O plano também não é grande coisa, também, do jeito que está, né? E temos casos como, um exemplo, os funcionários de Mogi Guaçu, eles têm um plano de saúde, mas infelizmente eles são... O município de Mogi Guaçu vai ser sempre refém de um plano, porque para esse plano atender os funcionários do município, ele precisa de ter pelo menos 2 hospitais cadastrados para fazer internação, caso necessário, do usuário do plano. E nós não temos. Então, são pequenas regras que são criadas por
não estou falando em termos de município, tá? Eu estou falando em termos da engrenagem. Existem engrenagens que são criadas para beneficiar alguns segmentos, vamos dizer assim, que acaba prejudicando. Ingessa o desenvolvimento e ingessa em novos concorrentes, talvez, novas parcerias, e isso não é bom. Há muita interferência do poder estatal naquilo que seria, na economia, de uma forma geral. E isso afeta sempre o mais pobre, o usuário, no transporte, na educação, na saúde. Se você tiver condição, você vai colocar seu filho numa escola particular hoje. E nossos avós, o Pó do Borogodó era escola pública. Todo mundo queria casar com uma professorinha, né? Porque ela era muito bem remunerada, na época de nossos pais e avós. Hoje é uma classe que está desprestigiada. Nós tivemos as heroínas da pandemia, eram a enfermagem. E quando conseguiram um piso, ninguém adota. Isso é Brasil, não é Mogi Guaçu, isso é Brasil. Então não é aqui o problema. Nosso problema é educar nossos netos para que os netos deles mudem isso um dia. Eu fico pensando também nas discussões que tem, quando, por exemplo, a gente sabe que no município existem, por exemplo, acho que os vereadores que são os fiscais, né, eles têm que fiscalizar, e eles aprovam, né? E às vezes eu acho que assim, essa coisa de oposição ou não oposição podem prejudicar alguns tipos de projetos que seriam interessantes para a sociedade, né? O que eu já ouvi falar também, até que seria interessante, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, é que às vezes as pessoas, os cidadãos, eles podem sofrer com decisões, por exemplo, na Câmara Legislativa, por exemplo, não vou votar nesse projeto porque vem de alguém que eu sou oposição. Então, às vezes, até isso pode prejudicar quem está lá na ponta, no UPA, alguma coisa assim, algum projeto em que não é aprovado, por exemplo, porque não conseguimos a votação porque vem de alguém que não é, a maioria é de oposição ou não. Então, um lado ou outro pode, às vezes, prejudicar. Você acha que isso acontece? Já ouviu isso acontecer? É a nossa vaidade. Vaidade. Né? Eu lembrei disso na hora, né? Quando eu comecei a perguntar isso para você, já veio na cabeça, quem está ali e às vezes não pensa quem está lá na ponta ou pensa no jogo político, eu acho que isso aí é muito desse atributo aí. Deixa-se de pensar no coletivo para pensar individualmente. Se eu fizer isso aqui, quando inaugurar, vão lembrar que foi fulano que teve a iniciativa, foi ele que começou e vai dar certo. Mas se eu fizer, vai dar certo, aí eu vou dar força para ele. Não posso, não quero. Então, é essa vaidade que o gestor público, o legislador, precisa de não se imbuir de ter para assumir uma função dessas. Esse é um atributo que muita gente no planeta deveria ter, né, de verdade, né? Pensar a respeito disso, repensar, né? Aquela honestidade própria, interna, que eu acho que seria um atributo bem legal também, que quem cria leis, eu acho que para pessoas que estão lá sofrendo, muitas das vezes na ponta, deveriam pensar um pouquinho sobre isso. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a cidade, Modesto, acho que é legal, né? Uma vez eu postei na página Mogi Guaçu do Futuro, a gente criou uma postagem lá, falando de algumas coisas legais da cidade, né, que são patrimônio histórico, parece ser, porque tão bonito que é, né? E uma vez a gente postou aquela igrejinha que fica perto da FEG, né? Sabe aquela igrejinha que fica ali bonitinha, tal, e veio um monte de comentário das pessoas que seguem a gente lá. Que bonito, que legal, poxa, acho que legal. E é uma coisa que eu queria já perguntar para você, do tempo que você já mora em Mogi Guaçu, né? O que você gosta, assim, algumas coisas que você acha tão bonito na nossa cidade que pode ser destacado para as outras pessoas? Eu volto pela igrejinha, né? Já sou suspeito porque eu gosto de lá. O que você acha? Mogi Guaçu, eu acho que subir no morro ali da rádio ali e sentar ali um dia. Nossa, a gente fez isso um tempo já. E ver o pôr do sol. É interessante. É bonito. É interessante. Dá para ver a cidade toda. Sim.
Né, porque a cidade ela é muito bonita, eu acho, sabe? Ela tem cheio de morro, vai para lá e para cá. Também Mas é interessante sentar naquela pracinha onde os senhores, os idosos ali ficam jogando dama, dominó, truco. aquela do São Carlos, onde Washington Washington Luiz, Luiz? Washington Acho que é Luiz. Washington É, Luiz, próximo é, acho que é o São Carlos ou é a Vila São Carlos, não É lembro. gostoso, é bom. E na feira é bom. Feira de domingo? O gostoso, o melhor de Mogi Guaçu é se ouvir o guaçuano. Você sentar com uma pessoa idosa e ouvir os causos, os contos, as histórias, né? Na época das cerâmicas, é muito bom. E se perde. Tem um bom museu em Mogi Guaçu, que é na casa de um senhor, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer e quero. Se você perguntar o que você quer conhecer em Mogi Guaçu hoje, eu queria isso. O que Mogi Guaçu, em termos de cultura, deveria estar se esforçando? E nós temos um sítio arqueológico muito grande de cerâmicas ali por perto da faculdade, naquele sentido ali, que deveria ser estudado, explorado, antes que construam em cima dele o aterre para sempre. Perto do Franco Montoro? É, Eu não sabia que tinha, é? É por ali. já conseguiram resgatar muitas cerâmicas antigas E tem mais lá ainda, tem, então? E tem, com certeza tem. É uma Algumas questão de coisas se estão no dedicar. Museu da Biblioteca lá, né? Sim, Ah, eu então. nunca fui no museu da biblioteca. Bom, faz tempo que eu não vou, mas assim, quando eu fui, tinha umas cerâmicas lá que encontraram em Mogi Guaçu. Eu não sabia exatamente, agora que você falando, daí eu linkei. Ah, então é lá, né? Sim, então a cultura precisa de ser preservada, né? É. Costuma-se dizer que quando não se guarda a história, não se tem memória, né? Eu sou muito a Acho que favor precisa. disso. A beleza da cidade traz muita coisa. A própria Ponte Vermelha, por exemplo, né? Eu ando em algumas cidades da região, Cosmópolis, algumas cidades têm umas pontes semelhantes, indo para Paulínia, entre uma cidade ali, e Mogi Guaçu tem. Né? E eu acho assim, tanto é que é o cartão postal, você vai comprar o cartão postal de Mogi Guaçu, coloca a ponte lá, né? E são bem bonitos. E a gente às vezes posta muita coisa, a capa da página Mogi Guaçu do Futuro, se você for lá na página, é a ponte, né? Porque é o cartão postal. Mas você falou de um museu que fica na casa de onde? Só para dar uma dica ao pessoal aí. Tem um morador de Mogi Guaçu que É aberto para visitação? é aberto para visitação, inclusive acho que eu já vi uma reportagem não sei se no IPTV ou se numa rede social daqui da cidade mesmo, mas é muito interessante. É muito interessante. É um senhor que se dedicou e junta e acumula essas coisas e está preservando parte da história de Mogi Guaçu. Igual você citou a Ponte Vermelha. Por que ela foi construída? Quando ela foi construída? Por quem ela foi construída? Tipo a história de quando a Champion veio para cá, que o proprietário só vendia a propriedade, lá o terreno, se recebesse à vista em dinheiro, tiveram que trazer malas e malas de dinheiro para pagar a compra do imóvel. Nossa, não sabia. Eu não sabia dessa história, não. Eu vi uma foto dessa com uma mesa cheia de dinheiro, foi o dia que fecharam o negócio da aquisição, da compra. Então tem muita história em Mogi Guaçu, só que precisa preservar. E esse senhor, que ele tem um museu na casa dele, como Sim. é que é? Onde que fica? Não sei ainda, mas é um lugar que eu quero conhecer. Eu Eu também quero conhecer. Se agora. você está assistindo esse podcast na página Mogi Guaçu do Futuro, comenta aí se você sabe esse lugar que eu também quero saber. porque agora Que o Modesto falou aí. E precisamos de ter um museu na cidade. Sim. Tem muita gente que tem alguma relíquia em casa que, se tivesse um lugar para preservar, é parte da história. Desde os bandeirantes, né? Que era a rota de bandeirantes. Nossa. E tem coisa que vai se perdendo, né? Quando eu mudei para Mogi Guaçu, sei lá, 20 anos atrás, lembra da Vila Champion? Aquelas casinhas bonitinhas. Tão bonito. Né? Eu acho que os funcionários que moravam lá, alguma coisa assim, que faz parte um pouco da história ali que o Modesto estava falando. Você né? sabe por que acabou tudo? Não. Eles mudaram, não. Eu acho que deve ter sido alguma forma
alguma contenção da empresa, algum método que eles alteraram lá e acabou deixando. Você conheceu também essas casinhas na época, né? Eu cheguei e ainda tinha casinhas. Eu lembro que eu andei a primeira vez, eu falei, nossa, parece aquelas casinhas estilos americanos, né? Parecia que você estava em outro país. Nossa, entrava, pegava aquela estradinha, né, que hoje sai do Buriti ali, né, a gente chegava lá, falei, nossa, Mogi Guaçu é muito legal, né, porque, assim, tem muita coisa que eu acho que quem mora aqui mesmo, às vezes nem conhece, como esse próprio museu que o Modesto falou aí, que espero também conhecer esse museu aí. E sobre as coisas que a gente leva também para a página Mogi Guaçu do Futuro, o Modesto, são melhorias, né, que a gente vê, tudo na visão do cidadão. Uma vez eu fiz uma postagem em tom de brincadeira, que a gente gosta de fazer isso lá para não ficar tão formal. Eu lembro que eu peguei o carro e fiz uma filmagem, né? Eu estava andando por uma rua bem esburacada que tinha ali perto, onde eu estava, e filmei desviando dos buracos e tal, e eu coloquei uma piadinha assim, pô, o guaçuano indo para a lua. Né? Foi uma piadinha, muita gente comentou ali, muita gente viu esse videozinho. Né? Mas é legal que ninguém estava ali querendo julgar, mas estava falando assim, poxa, seria legal se lembrassem de... Aí começaram a citar lugares da cidade. Pô, seria legal aquele lugar da periferia, pô, seria legal se mudassem. Aí eu faço a pergunta para você, né? Melhorias na cidade, tem muita coisa para melhorar em Mogi Guaçu, ao seu ponto de vista? Eu acho que todo lugar tem. Em qualquer lugar tem e sempre tem o que melhorar. Sempre vai ter. Não só em Mogi Guaçu, no Brasil tem muita coisa para melhorar. Tem. Mas eu acho que o primordial é começar pelo princípio. Vamos pelo princípio em termos de mundo, não do Brasil. Então, a consciência de todo mundo e fazer as mudanças no seu próprio local. Primeiro acaba com a fome, depois da educação. Aí tudo vai começar a melhorar. Eu acho que o primordial de Mogi Guaçu, como de todos os lugares, é ter o que comer, aonde estudar e aonde cuidar da saúde. Esse teria que ser o básico em qualquer lugar. Em Mogi Guaçu não é diferente. Então a criança precisa de chegar na idade dela, ter para onde ir estudar. Chegar lá na escola dela, não faltar sobre nenhuma hipótese a merenda dela. Porque aqui em Mogi Guaçu, certamente ainda tem muita criança que faz sua refeição na escola. Porque em casa não tem. Não sei dados, não sei percentuais, mas deve existir. Tem muita gente que, se recebesse um tratamento contumaz ali, o médico da família, aquelas enfermeiras que passam em casa, programa de saúde de família, alguma coisa assim, talvez não chegaria ao ponto de ter que superlotar os UPAs, os PSFs. Então, falta o quê? Falta dinheiro? Não sei. Talvez falta boa vontade. Você vê que é um círculo, a gente sempre volta nessa qualidade. Nessa qualidade que deve ter alguém que gere as coisas públicas. E sempre vai ser. Só que a cidade vai crescendo, aí vai acarretando, falta transporte, falta moradia, falta emprego. A falta de emprego leva as pessoas a praticarem atos, furtos, roubos, cresce a violência. Não consegue pagar aluguel, vai morar na rua. E uma coisa leva a outra. É um círculo mesmo. E não tem como falar isso vai acabar amanhã, é impossível. Então, melhoria tem, só que também a gente não pode deixar de mostrar que o cidadão ele tem voz, ele pode falar. Eu sei que tudo sempre tem algo a melhorar, mas ainda assim o buraco na minha rua está ali, né? Alguém vai pensar assim e tem que ser feito. Tem muita gente boa em Mogi Guaçu que tem iniciativa, que realiza. Tem instituições muito boas em Mogi Guaçu. Tem sim. Uhum. Cita uma delas aí. Eu desprezaria outra se eu citasse uma. Entendi. Mas todas as instituições são boas. Só não devem perpetuar na direção os mesmos diretores sempre. Cada um tem que passar por lá, dar sua cota de contribuição e permitir que outros o façam. Ou exigir que outros os façam. Temos um caso que eu acompanho. Nós temos a Casmusul em Mogi Guaçu. É uma instituição que completou 60 anos.
e ela é uma grande parceira do poder público, mas ela sempre acaba tendo que tirar do bolso para complementar aquilo que ela se propôs a fazer para ajudar o município. Isso não é salutar, não é bom. Deveria ser o contrário, né? O município dá a ela condições de realizar o trabalho dela. Não exigir que ela faça uma coisa que depois aquilo acaba dando um custo adicional a ela. E é uma instituição sexagenária que, se não rever a forma como ela conduz as atividades que ela faz em parceria com o município, isso poderá acarretar sérios problemas para ela e para a diretoria um dia. Pode ser que acabe? Não tenha mais. Eu acho que vai haver um momento que ela vai ter tanta ação trabalhista, tanto imposto e tributos para pagar, que vai se tornar inviável a sua manutenção. Ninguém vai querer colocar o nome dele lá e ser um corresponsável por aquela dívida. Que são, né? Os diretores sempre são. Uhum. É quem está como os manda-chuvas ali, né, que respondem. Então a gente cita um exemplo. Quando você vai fazer uma parceria, você apresenta um plano de trabalho para a prefeitura. Um exemplo, estou citando prefeitura, mas de uma forma geral. Vamos gerir X creches para vocês e vamos cuidar de 1.000 crianças. Nós vamos ter esse custo Y para fazer esse trabalho. Aí fecha-se a parceria. Depois de um ano, essa parceria se encerra. Então, obviamente, deixou de existir aquele vínculo. Mas e aquela professora que está grávida no 3º mês? Que não pode ser demitida pela ONG que a contratou? Vai ter que ser mantida durante 6 meses, sem ter o que fazer. Depois vai ter a garantia, a estabilidade de emprego, para só depois ser dispensada. Normalmente isso não é previsto. E a instituição acaba tendo que arcar com esse custo, tirando de um caixa que ela estaria beneficiando outras situações lá dentro. É um mero exemplo. E, então, essa falta de cálculos, né, ou de previsões do poder público, se pensa que está ajudando, mas, na verdade, está atrapalhando a instituição. Isso vale para a Santa Casa, para as ONGs, para os lares, asilos, de uma forma geral. E como que fazer? Fazer bem feito. Mas, assim, por exemplo... Calcular. Planejamento. Voltamos naquela palavra aqui, planejamento. Planejamento. Tem que planejar. Não é só porque você chegou lá, eu tenho esse dinheiro, então eu vou fazer. Ih, acabou o dinheiro, não dá mais. Não posso. A lei só permitiu te dar isso. Mas então o que eu vou fazer? Não sei, se vira. Aí, faça um novo contrato, use o dinheiro desse novo para cobrir o velho, esse novo lá na frente vai ficar deficitário, e é uma bola de neve. Que uma hora desce. Prejudica sempre quem está na ponta. Lembrei do caso aí que você citou, um exemplo, né, qualquer de uma professora que estaria grávida e tal, aí afeta quem está ali na ponta. Eu penso muito sobre isso. Aí essa professora acaba, um exemplo, encerra o contrato, aí demite todo mundo. Sempre vai ter um ou outro que vai achar que o direito dele não foi pago da forma justa, ele vai entrar com uma ação trabalhista. Isso não estava previsto naquele termo, naquela parceria. Quem vai pagar esse direito? O poder público não está nem aí. Ele cumpriu a parte dele no contrato. Então, faltou planejamento. Da mesma forma, também o poder público não pode pagar uma taxa de gestão para aquela instituição fazer aquele trabalho. É ilegal. Então, é muito difícil, é muito complicado. Tem que ter muita boa vontade, bastante planejamento e caráter.
Boa vontade, planejamento e caráter. Assim, do nosso papo, assim, até agora, esses aí são os Às vezes atributos. a pessoa tem até boa vontade e caráter, só que ela não consegue planejar, porque planejar não é fácil. Equipe. Ninguém faz nada sozinho. Se cerque de uma boa equipe que você fará um bom governo, sempre. Daí que é também difícil você montar uma equipe, né? Porque sempre vai ter alguém lá que vai melar tudo. O problema é a culpa é sua. A culpa sempre vai ser sua. Você que escolheu. Ou escolha bem, substitua. Vai testando. Não deu certo? Não. Põe outro. Não deu certo? Põe outro. Uma hora você acerta. Pega profissionais da área, do ramo. Não adianta você pedir para um engenheiro fazer um curativo. Ou uma enfermeira elaborar o projeto de uma ponte. Não vai dar certo. E às vezes a gente vê isso acontecendo, né? No sentido figurado, né? Às vezes Às tem vezes gente até que prático faz mesmo, o mas- que não é para fazer, Sim. e você vai lá ter que fazer, tem que abraçar. É porque é amigo, porque deve um favor. É. Acontece. No Estado, na União. Não necessariamente município. Nós não estamos aqui fazendo nada pejorativo Sim, à a gente nossa está falando no municipalidade, âmbito né? geral de tudo. A gente né? está botando pontos de vista. É. E é isso que a gente tem que mudar. Nós não. Os netos de nossos netos. Mas a gente pode começar agora. E as urnas? O que você acha a respeito das urnas brasileiras? As funerárias? Não, as não, a urna eleitorais. eletrônica mesmo, para votar. Ó, com relação à fraude, eu não acredito que haja fraude na urna, não. Caso exista, eu acho que a possibilidade é muito maior no momento da transmissão dos resultados. Porque a urna tem um cartão de memória, ele vai para o cartório eleitoral, ali ele é inserido num notebook ou num computador, e essa informação é transmitida e centralizada, ou nos TREs ou no TSE. Nesse trânsito é que pode haver alguma coisa. A hora que retira um cartão de memória da urna, esse cartão pode ser substituído por outro. Na hora que se transmite a informação, podem hackear essa transmissão. Na hora que essa informação é recepcionada, o computador que está recepcionando pode estar alterando a destinação dos votos. Não sei, não é minha área. Não sou dessa área. É. Mas a urna em si, acho pouco provável. Entendi. Se existir, no ponto de vista que você comentou ali como exemplo agora, pode ser que no fluxo É. da informação até chegar no... Ela passa a ser adulterada. É igual se a gente colocar 100 pessoas numa fila, a 1 metro, e a última vir no ouvido da 99 e cochichar uma frase, a frase que vai chegar no primeiro é totalmente distorcida da que saiu do último, por mais que tentem fazê-la. O famoso telefone sem fio, né? Nunca vai chegar corretamente, penso eu. Você vê, a gente falou tanto de política aqui, assim, acabou envolvendo, a gente ama Mogi Guaçu, mas esse assunto realmente, às vezes isso aí rodeia a nossa vida. E sabe o que é? Eu estava pensando aqui, Modesto, eu tive um amigo, né, nem vou comentar sobre nome, né? Ele foi um político em algum determinado lugar numa cidade, e ele falou assim, cara, eu não aguentei ficar 3 anos, né, na Câmara Legislativa, porque, poxa, aí começou a aparecer propostas e tal, ou alguma coisa que eu acho que saiu dos meus valores, voltando nesse círculo do atributo que uma pessoa precisa ter. Honestidade envolve muita coisa ali, que a gente está falando aqui. E aí eu faço uma pergunta direta, ou nem precisa responder, mas você acha que em algum momento a política corrompe, cara? Uma pessoa que pode ser boa? Dependendo do caráter. O primeiro item da pessoa, sim. Então, teoricamente, pô, se você tem um bom caráter, que fique firme, possa aparecer qualquer tempestade de ofertas, de qualquer coisa, que não vai acontecer nada. Eu acho que sim. Sempre volta nesse aí. Acho que a gente não vai fugir desse atributo principal, até porque deve ter isso aí mesmo dentro. E talvez o conceito corrupção ele possa vir de várias formas, né? Talvez você, na função de um cargo, você vai participar de eventos, palestras, aí você vai se hospedar num bom hotel, né? Vai se alimentar um banquete, uma comida diferenciada, vai ter tudo pago, você não vai ter despesa, é passagem aérea. Então, isso, a vaidade, talvez, é uma forma de corrupção, não deixa de ser. Aí Você já vai ter um carro com motorista. quer ter todos esses benefícios que são, né?
e que são custosos para os nossos bolsos, né? A gente pensa muito nisso. Mas quem está ali não é ele que está pagando, né? É. Então é fácil. Então fica mais fácil, né? Se eu tiver um cartão de crédito ilimitado, deixa eu usar. Se eu tenho o carro pequenininho ou o melhor de todos, eu vou pegar o melhor de todos, porque não sinto isso, né, na minha vida econômica, então a pessoa acaba utilizando. É muito legal a gente falar isso. Porque a mensagem que a gente quer passar, a gente queria que todo mundo que gere, né, que você que está aí do outro lado da telinha assistindo esse podcast, a gente queria, né, que todo mundo que gere nossa cidade fossem pessoas com esses atributos desse papo que a gente está levando aqui com o Modesto, que sejam pessoas que realmente... Esse é o nosso desejo. Que gere o nosso estado, o nosso país. Em geral, sempre falando em geral. Que a gente invista mais em armas, né? E cuide mais da fome na África. Porque nós temos África no Brasil também, no Nordeste também tem um pouquinho de África ali. A gente já viu aquele sertão lá, né? Muita gente implorando, sem falar uma palavra. A gente já viu aquelas imagens dessas pessoas que estão implorando ajuda sem falar uma palavra, só quando nós olhamos, né? E nós aqui nada fazemos. Sim. Aí volta, é sempre um círculo do nosso assunto, né, Modesto? Porque é o que você falou, se cada um fizer, seja onde for uma parte, tudo se cria, aí chega, por exemplo, numa Mogi Guaçu melhor, mas porque muita coisa veio de cima, veio dos contornos do mundo legal, né? Acho que isso é muito... Talvez a pirâmide é que está funcionando de forma inversa. Talvez comecemos da base, realmente, pode chegar lá em cima. Se a gente começar a doutrinar e melhorar os nossos valores e for passando isso, talvez a gente consiga colocar lá no topo alguém que tenha essa decência, esse caráter, essa supervisão, essa capacidade de formar uma boa equipe e dessa forma mudar alguma coisa. Muito legal. Isso vale para qualquer instância, em qualquer situação, não é? Para nós mesmos, se a gente nos imbuir a nos reconstruir dessa forma, seremos pessoas melhores. Acho que ser pessoas melhores é uma frase que acho que a gente queria deixar desse podcast, todos nós, sejamos pessoas melhores, para que num grande todo a gente consiga mostrar que algo está mostrando. Vamos resumir assim, é muito fácil a gente dar aquilo que sobra. Vamos aprender a dividir o pouco que a gente tiver. Vamos começar assim. Que seja no voto, na consciência, na ideia, na vontade. Eu acho que se a gente começar assim, vai ser melhor. Vamos parar de preocupar, de nos incomodar em dar o que sobra e vamos pensar em dividir um pouco o que tiver. Em todas as áreas. Conhecimento, tudo. Eu acho que assim vai ser o melhor caminho. Muito legal. Modesto, chegamos ao final aqui do nosso podcast, mas eu queria convidar você por esse papo tão legal que a gente teve, porque olha o que a gente envolveu aqui. Falamos da cidade, falamos do cenário político, falamos a visão do que pode ser, né, o ideal para um município, para o estado, para o mundo, né, como que uma pessoa pode contribuir. Então, acredito que o seu papo, né, as coisas que você bateu o papo com a gente aqui, pode ser bem construtivo para as pessoas começarem, até por exemplo, falamos de política, então é um ano eleitoral. Talvez os atributos de uma boa escolha, onde começa ali a decisão de onde vai doer lá na frente, então talvez comece desse... E falando em ano eleitoral, e a gente querendo começar, mandar um recado para todos os jovens adolescentes que irão completar 16 anos até o dia 6 de outubro desse ano, ele pode votar nessas eleições. Ele poderá votar nessas eleições. Ele tem até o dia 5 de maio para tirar o título eleitoral dele e participar dessas eleições. Então fica a dica para os adolescentes aí que estão em casa, se eles vão completar 16 anos até o dia 6 de outubro, eles têm até o dia 5 de maio para irem até o cartório eleitoral ou acessar as redes sociais do TRE, o site, e requerer o seu título de eleitor e se tornar apto a começar essa mudança. Já começa a exercer a cidadania do voto, né? Porque às vezes eles pensam que tem... temos uma filha de 16 anos. Porque senão, muitas vezes falam, eu ainda não fiz 16 anos.
Mas no ano em que ele completa, pode votar. Ah, tá vendo? Então, é uma atenção que você Sim. trouxe aí até... É uma coisa que mudou ou Não, já era assim, já? sempre foi. Então, uma atenção para quem aí está nessa idade aí, ou os pais que querem incentivar, aí pode fazer também. Talvez 1 ou 2 resolva fazer isso e a gente já está tendo... Já produzimos alguma iniciativa. Já saiu um hoje, fruto né? quanto à conscientização Nossa, disso. Isso. Nossa, que legal, viu, Modesto? Agradeço demais sua presença. Né? Foi um papo bom, né, Bia? Foi, que deu para a gente navegar por muitos assuntos aqui. Agradeço mesmo. Queria, se você quiser deixar uma mensagem final aí para o pessoal, sua câmera é aquela ali. Vamos ser solidários. E boa eleição para todos. Recado dado. Boa noite, gente. Tá, então tá bom. Obrigado, então, Modesto. Obrigado, Bia. Obrigada, Paulo. Obrigada, Então, Modesto. obrigado. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.